Como deve ser a gestão dos dispositivos, pensando agora no eSIM, tá? No SIM card. Existe a gestão normal do SIM card, ou seja, ele é removível, você faz esse processo e a maioria das empresas hoje que tem uma gestão de telecom deve ter essa visão. Então, se você não tem uma gestão de dispositivos, vou até te passar aqui um pouquinho como é que ela funciona. Se você já tem, é preciso ter uma atenção melhor sobre o eSIM, tá? Lembrando que a metodologia que eu utilizo, ou seja, a forma que eu faço o trabalho, é a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que eu criei ela baseado na minha experiência, nas minhas atividades e tudo que eu já fiz hoje e continuo fazendo com gestão de serviços de telecom. Existe um pilar que é onde a gente cuida de toda a administração, que se chama pilar gestão. O outro pilar que é negociação, o foco é reduzir custos. Então, quando a gente pensa em gerenciar dispositivos, são equipamentos, devices, são algum hardware, ou seja, equipamento físico que precisa ser gerenciado, existe o inventário RCTM, que é o inventário Reduz o Custo Todo Mês, em que você tem que ter todas as informações dos equipamentos, quem está usando, quem não está usando. Então lá também precisa ter a numeração do eSIM. Você tem um número hoje, se você tiver um inventário do SIM card, mas você precisa também ter o eSIM com essas informações, tá? Lembrando que o eSIM, ele é virtual. Então você pode ter lá as numerações, as informações e ter duas linhas de operadoras distintas, por exemplo, em um mesmo equipamento. E esse equipamento, quais são os eSIMs? E você tem que ter isso organizado para saber, tipo, um eSIM, ele tem, vamos lá, aparelho X, ele tem lá 5 linhas. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, como é que você sabe quais são essas linhas desse equipamento? No inventário você tem que organizar isso. Você tem que deixar isso bem organizado, senão você não vai saber quem é que está utilizando, como é que está usando e como é que é o fluxo. E você pode ter um problema daqui a pouco se você não tiver isso em uma empresa. Se hoje sua empresa não tem, você pode ter um problema de gerenciamento dessa forma porque você não tem essas informações de quem está usando o quê. E quando você pensa em dispositivos, com o eSIM, eu acredito que vai ocorrer uma maior quantidade de troca de equipamentos e o ciclo pode diminuir ou pode aumentar de acordo com as pessoas. Algumas vão tomar mais cuidado e outras vão tomar menos cuidado. Então isso vai acontecer e você precisa planejar. Então na gestão de dispositivos, onde você pensava em fazer a troca de chip, agora você vai fazer a troca de aparelho. E lógico, se for na operação toda, é um percentual, você tem que avaliar isso da melhor forma possível, porque você vai ter que ter esse tipo de atenção. E lógico, aparelhos reserva. Você vai ter uma situação de quebrou, e aí? Perdeu, roubou, sei lá o que foi que houve. Como é que você vai repor? Se fosse um chip, seria mais fácil. Você teria um chip reserva e entrega lá para o usuário. Pega um telefone aqui básico e entrega. Agora você vai ter que ter um equipamento com eSIM para substituir aquele. Ou até um equipamento reserva com chip. Mas aí você vai ter que fazer o processo de reverter aquele eSIM para um SIM card e conseguir utilizar ele num novo equipamento. Então você tem que ficar com esse processo, esse fluxo de preferência já desenhado para, se necessário fazer, você fazer ele com segurança e com velocidade, que é o que a operação vai precisar da melhor forma possível.